E aí, pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Agora nós vamos fazer a aulinha prática de como utilizar as interrupções externas no nosso controlador, tá? No nosso ATmega 328P, código de programação. Então, aqui nós temos o nosso código convencional. E se vocês forem perceber aqui, ó, arg0, né? Qual posição da memória que eu vou gravar essa instrução? A 00, ela é dedicada por reset. Eu poderia utilizar aqui início ou reset, tá? Para começar a gravação do nosso código. Como eu vou utilizar a interrupção externa, eu tenho que utilizar o endereço dessa interrupção externa. Então, arg0, 0x0002. Beleza? Eu vou usar a interrupção externa interrupção externa 0 do nosso controlador. Então, é esse cara aqui que eu estou utilizando. Lembrando que eu não vou colocar a minha subrotina aqui nesse espaço da memória. Eu não tenho espaço suficiente para isso. Eu tenho apenas duas linhas da minha memória flash, a 02 e a 03. O que eu faço então? Coloco um relative jump para alguma subrotina de interrupção que eu queira utilizar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um pisca-LED, tá? Uma ativação de LED. Então eu vou colocar aqui toggle LED, que é para inverter o sinal desse LED. E vou declarar ele normalmente como uma subrotina aqui embaixo, tá? Então sempre que esse cara aqui sempre que essa interrupção for acionada, for chamada, eu vou tratar essa subrotina de interrupção. Então aqui esse cara, no caso, vai ser o nosso reset, tá? É condizente ao nosso reset. O endereço do nosso reset. Aqui eu tenho o endereço da interrupção. São externa 0, tá? Que é o int 0. E aqui eu tenho a minha subrotina, rotina de interrupção. Beleza? Então, agora a gente tem que aprender a chamar essa subrotina, a tratar essa subrotina e a configurar essa subrotina. Então, como a gente viu na aula anterior, a gente tem que fazer a configuração de dois registradores principais. O primeiro deles é o famoso o EICA, né? EICA, que é o que faz o controle da minha interrupção. Eu preciso carregar um valor no EICA. Esse cara aqui, pessoal, se a gente for visualizar o datasheet, a gente vai perceber que a interrupção externa que ele está localizado na região de memória hexadecimal 69 e a gente não consegue acessar ele como um registrador externo, um registrador de entrada e saída. Os registradores de entrada e saída, eles vão de 0 até 63 decimal. Aqui esse cara extrapolou muito, né? 0,69 hexadecimal, então ele está muito longe. Então a gente não consegue acionar esse cara. Para acessar esse cara, a gente tem que utilizar um comando de gravação direto na memória RAM. Beleza? Como que a gente faz? A gente usa o SDS. O SDS é o nosso comando que vai escrever alguma coisa direto na nossa memória RAM. Quando eu utilizo essa palavra reservada EICRA, ele entende diretamente como esse endereço 0x69. Como que a gente visualiza quais são as palavras reservadas? A gente entra aqui, Program Files, ATmel, Studio, e vem aqui na pasta Inc. Aqui estão todos os includes que são feitos quando a gente vai carregar um código no ATmel Studio. Qual que é o relativo aqui ao 328P, né?
328P. Aqui, esse cara aqui. Ó. Eu vou abrir ele como um WordPad. E aqui ele me fala todas as definições que são feitas quando eu carrego um código. Quando eu crio um código no HTML Studio em Assembly, ele considera essas igualdades, tá? Então vamos lá, vamos no Acre, vamos procurar o Acre. Então, Acre. Aqui achei o Acre. Ó. Ele define, a primeira definição que ele faz é que o Acre é igual ao 0x69. Então sempre que eu chamar essa palavra reservada, Acre, ele vai entender que é o 0x69. Beleza? Essa funçãozinha aqui, esse comandinho aqui, ele tem duas entradas, tá? Ele tem, na verdade, o local onde vai ser gravado um registrador e o registrador, aliás, o registrador de saída, isso, e o registrador interno que eu quero gravar, por exemplo, o R16. Então, para eu fazer a configuração desse cara, eu tenho que mover o que está em R16 para esse cara aqui. Bom, antes disso, eu quero fazer uma definição, igual foi feito aqui, tá? Eu vou fazer uma igualdade aqui que o meu minha variável, tá? Eu vou dar um nome para essa variável, minha variável temp vai ser igual a R16. Então, sempre que eu chamar temp, ele vai entender que é o registrador R16, para facilitar aqui as nossas definições. Temp, então, vai ser um dado temporário que eu vou utilizar. Beleza? Então, eu vou carregar alguma coisa em temp, tá? Vou dar um load imediato. Como a gente viu na aulinha teórica, o que vai valer para a gente aqui são os 4 últimos bits e os que comandam os bits, que comandam a interrupção 1, são os 2 últimos. Quando eu quero um borda de descida, eu tenho que colocar 1 e 0 nos 2 últimos. Então, esses 4 primeiros não me importam, os 2 próximos são da interrupção 1 e da interrupção 0 são os 2 últimos, né? Então, 1 e 0, aqui eu estou configurando ele como borda de descida, ou falling, né? Então, a minha interrupção 1, a minha interrupção 0, desculpa, vai ser acionada quando eu tiver uma borda de descida. Esse cara aqui, então, é o controlador de interrupção. Esse cara que vai falar qual que é a condição para uma interrupção acontecer. Então, o Acre a gente configura com STS e a gente tem que configurar aquele registrador de máscara, né? Que vai falar para a gente o que tem que ser feito e qual é a interrupção que vai ser ativa naquele momento, que é o enmask, né? Em MSK, tá? Essa é a palavra reservada para o registrador de saída. Esse cara aqui, pessoal, se a gente for lá no datasheet, a gente consegue ver que esse cara, ele pode ser, ele está no 0x3D, né? Então ele está em 3D em hexadecimal. Vamos lá na nossa calculadora de programador, fazer a conversão aqui. É o 3D. Isso vale 61 em decimal. Lembra que os registradores de entrada e saída, eles iam de 0 até 63? Então esse cara é um registrador de entrada e saída. É possível referenciar ele com os comandos de entrada e saída. Então aqui a gente consegue setar diretamente um bit dele. Por padrão eles começam todos em 0, tá? Mas aqui então eu vou setar só o último, né? Os 2 últimos bits são os bits que eu posso utilizar desse cara. O bit 0 é o bit que referencia, que controla, que ativa a interrupção 0, e o bit 1 ativa a interrupção 1. Então eu quero ativar o bit 0. Então dei aqui 7 bit no último bit da minha máscara de interrupção. Setei o último bit da minha máscara de interrupção. Então ativei a int 0. E vamos colocar falling na int 0, controlador geral das interrupções.
Beleza? Então aqui fiz a configuração de interrupção. Aqui não faz sentido eu usar R16, né? Vamos usar o temp. Então eu fiz aqui a configuração de interrupção. Agora está tudo pronto para eu utilizar uma subrotina de interrupção. Se eu estou usando subrotina, eu também estou utilizando a pilha. Então também tenho que configurar minha pilha. Vou usar o temp para fazer isso também, beleza? Vamos dar um load aí. Vou dar um load imediato no temp. Usar o nosso macro low no final da RAM. Vou dar um out aqui para o SP low, stack pointer low, que é outra palavra reservada, tá? Vou dar um out com o tempo que eu coloquei no tempo, então eu joguei o stack pointer low, o final menos significativo da minha RAM. Temp high, o final da RAM. E jogo e carrego o meu stack pointer high com o temp. Beleza? Então, configuração de pilha, tá? Isso aqui a gente aprendeu na aulinha passada. De pilha para subrotina. Como a gente vai utilizar subrotinas, né? A gente precisa configurar esse cara aqui. Vamos colocar em cima. Então, está configurado. Estou pronto para utilizar a minha subrotina de interrupção. O que falta eu fazer agora? Falta eu, de fato, fazer uma subrotina de interrupção. O que a gente pode fazer? Toggle LED, né? O que é para fazer? É para inverter o estado de um LED. Bom, quando, né? Quando o meu pino da interrupção 0 for ativo, tá? Pino da interrupção 0. Pino, interrupção 0. Pino int 0. Qual que é o pino do int 0? É o PD2, tá? É padrão isso, é configurado de fábrica já. Então a gente tem que usar o pino da porta, pino 2 da porta D para fazer essa configuração. Se esse pino é uma entrada, eu tenho que configurar ele como entrada. Para configurar ele como entrada, eu vou utilizar aqui o DDRB, né? Vou carregar num tempo primeiro. Vou fazer com que todos os pinos da porta D sejam entradas, tá? Então vou colocar tudo em 0. Vou dar um out no meu Data Direction Register D. Beleza? Então configurei todos. Configurar todos como. Configura todos como entrada, tá? Entrada PUAP, né? Então o estado normal desse cara vai ser 0, né? Aliás, vai ser 1, desculpa, quando a gente estiver fazendo a aplicação prática lá no Arduino. Eu fiz a configuração dele e agora eu quero utilizar um pino de alguma porta para ser um input, tá? Então eu vou configurar o pino da porta B para ser um output, desculpa. Vou configurar todos os pinos da minha porta B como output. Out DDRB como um output que eu tenho em tempo. Todos pinos da porta D como entrada. Todos pinos da porta B como saída. E aqui nessa porta eu vou conectar um LED. Certo? Vou deixar um LED conectado nessa porta. E quando essa subrotina de interrupção for chamada, ou seja, quando o meu pino PD2 for de nível lógico alto para nível lógico baixo, eu vou chamar essa rotina de interrupção. O que eu quero fazer? Eu quero ativar um LED se ele estiver desativado ou desativar um LED se ele estiver ativado. Então vou usar aquelas rotinazinhas para fazer a verificação, né? Skip
skip se o bit estiver setado e skip se o bit não estiver setado, né? Então, qual bit, né, que eu quero ver? Eu quero verificar o próprio bit da porta B, tá? Então, eu estou fazendo a leitura aqui do pino B. Aí eu vou escolher um para utilizar. Eu quero utilizar o pino 5, tá? Estou verificando se o meu LED já está aceso. Se ele estiver aceso, eu quero apagar esse cara, né? Então, se ele estiver aceso, ele vai pular. Se ele estiver apagado, aqui então a gente vai dar um CBI, né? Se ele estiver apagado, ele pula a linha de apagar no porte B, vírgula 5, e aqui um SBI no porte B, vírgula 5. Então, se ele já tiver setado, ele vai pular essa linha, vai verificar esse, como ele está setado, ele não está apagado e apaga, né? E para sair, a gente vai usar um hatch, só que a gente usa um hatch I quando é interrupções, quando a gente está usando interrupção. Mas e aqui no loop, né? E no meu main code? Eu não preciso chamar nada, não preciso fazer nada? Não preciso fazer exatamente nada. Aqui minha subrotina de interrupção que vai tomar conta do meu código. Então eu vou fazer todas as configurações iniciais. Depois que eu fiz todas as configurações, eu vou deixar meu loop aqui rodando sem fazer nada. Ele só vai acionar ou desacionar o LED quando ele sentir uma borda de descida no pino 2 da porta D. Ele vai chamar essa rotina de interrupção e vai tratar essa rotina de interrupção. Antes de começar a rodar aqui o nosso código, a gente precisa fazer uma configuração de simulação. A gente vai vir em Tools, Options, a gente vai vir aqui em Tools de novo, tá? E vai colocar aqui, ó, vai tirar a máscara de interrupção enquanto a gente estiver simulando, tá? Só simulando. E dá um OK. Para quê? Porque senão esse cara não deixa a gente tratar interrupções durante a simulação. Vamos agora rezar o nosso programa rodar, tá? O syntax error na linha 40. Editor de texto. All languages, line numbers. Aqui a gente consegue ver pelo menos qual a linha que a gente errou, né? Na linha 40 deu um erro de sintaxe. 7 bit. 5 bit. Acho que eu me confundi aí em alguma chamadinha, vamos ver. SBIC e SBIS. SBIS, SBIC. Ah, sim, foi um erro de digitação mesmo. Estava tudo certo, né? Então vamos debugar agora o nosso código, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse cara. F11, vamos dar um run na nossa simulação, observar tudo que a gente tem aí no nosso processamento. Ah, tá. Faltou uma coisa muito importante. Talvez a coisa mais importante que a gente tinha que fazer aí para funcionar nossas interrupções. Vou cancelar aqui a simulação. Sempre que a gente estiver fazendo interrupções, configurando interrupções, a gente tem que fazer 3 coisas. A primeira coisa é configurar o controlador de interrupção. O segundo, a máscara de interrupção. E no final do nosso setup, ativar todas as interrupções com o set global interruptions, tá? Então aqui eu estou ativando todas as interrupções. Beleza? Então aqui altera
o estado de um pino. Então, vamos lá. Agora vai. Vou fazer aqui o nosso debug. Beleza. Então, aqui a nossa memória toda configuradinha. Vamos rodar o nosso código. Aqui eu quero então jogar no temp. Quero fazer a configuração do Acre, tá? A gente pode acompanhar. A gente pode acompanhar ele aqui nos nossos periféricos, nas nossas entradas e saídas. Vamos lá, nas nossas interrupções externas, tá? Então aqui interrupção externa a gente tem aqueles nossos controladores e também o de flag, né? Aquele que é ativado quando uma interrupção é chamada. Então vou fazer a configuração desses dois caras aqui, a máscara e do controlador de interrupções. Vamos jogar no Acre o valor para dar o falling. Ué? Mais um erro de sintaxe aqui, desculpa pessoal. Vamos parar a simulação. É B, tá? Desculpa aí por ter faltado uma atençãozinha, tá? Mas beleza. Então vamos lá de novo, vamos abrir o nosso registrador. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a configuração. Vou jogar aqui no Acre o valor 1. Aí, agora sim, agora está configurado como um falling, né? Interrupção pino 0 está configurado como um falling. Vamos jogar no nosso stack pointer, né, os valores que são reservados a ele, que é o fim da RAM. Vamos definir o DDRB como entradas, o DDRD como entradas e o DDRB todos como saídas. Beleza, todos configurados como saídas. E agora ativei a interrupção global. Vou prestar atenção nesse cara aqui, tá? Na interrupção global. Ele está ativado, então agora a gente pode chamar aí nossa rotina de tratamento de interrupção. Mas e agora? Estou apertando F11 aqui, ele não sai daqui, ó, os ciclos estão crescendo, né? O que tem que acontecer? O pino 2 da porta B tem que ter um board de descida, certo? Eu vou clicar nele, ativei ele, como se eu tivesse jogado 5 volts nele, não foi um board de descida. Board de descida é quando vai de 5 para 0 ou de 1 para 0. Então agora rodei alguns ciclos, né? Para ele entender que está em 5, né? E vou jogar ele para 0. Agora, vamos ver se ele vai atender a nossa interrupção. Ah lá, atendeu a nossa interrupção. Então, chamou para o endereço específico daquela interrupção para inverter o sinal, o estado de um LED. Ele vai verificar como que esse cara tá. Então, se tiver setado, ele pula e desativa, né? Se não tiver setado, ele ativa e sai da interrupção. Vamos lá. Então agora ele tem que ativar o bit da porta B. Beleza, ativou. O bit 5 da porta B. E volta aqui para o nosso loop, né? Vamos rodar mais uma vez, vamos ativar a interrupção mais uma vez desse cara. Então vamos lá. Ele tem que ir de 1, né? Vou rodar aqui alguns ciclos para 0. Né? Ele vai chamar agora a subrotina de interrupção, chamou a subrotina, vai tratar essa subrotina. Vamos ver o que ele vai fazer com a porta B. Agora ele vai ver o pino B, estava ativado já, então o que ele vai fazer? Ele vai limpar esse cara, beleza?
limpou esse cara, então a gente consegue ter aí o LED variando. Agora outra coisa que é legal da gente prestar atenção é essa flag aqui de interrupção. O que acontece com ela quando ela é chamada, tá? Vamos chamar essa interrupção então, vamos lá no pino. Ativei o pino aqui. Ué. Agora foi. Roda uns ciclos, desativa esse pino, desativo, e ele vai chamar a subrotina de interrupção. O que vai acontecer com a flag que indica interrupção? Ela vai ser ativada, indicando que tem alguma interrupção querendo ser tratada. Beleza? Então, aqui acaba a nossa prática de subrotinas de interrupção. Tá? Então, a gente precisa de 3 coisas principais para que a nossa subrotina de interrupção funcione: configurar o EICRA, o EIMASC e ativar todas as rotinas de interrupção. Aliás, todas as interrupções. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço.